Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Farias e eu queria agradecer a você por estar participando de mais uma da nossa roda de conversa, onde a gente expõe perguntas, onde eu respondo perguntas de pessoas que conversam comigo, que me mandam mensagem, aonde inclusive eu respondo as minhas próprias perguntas, por vezes fazendo novas perguntas. E eu fico muito feliz de você estar assistindo. Muito obrigado por isso. Hoje eu quero refletir com você a respeito de propósito. Tem um teólogo em inglês chamado Myers Morrow, que ele disse que a pior tragédia da vida não é a morte. A pior tragédia da vida é uma vida sem propósitos. E, e aí eu lembro de Clarice Lispector. Eu lembro de Lispector que diz que viver dói. Lembro também de Schopenhauer, filósofo Arthur Schopenhauer, que ele dizia que viver é sofrimento. Lembro também do filósofo existencialista Albert Camus, que ele dizia que viver é um paradoxo. Para Camus, ele dizia que as pessoas, ele não entendia por que as pessoas viviam, por que elas não arrancavam, retiravam a sua vida, porque não havia sentido em viver uma vida. Para ele, viver uma vida era viver uma vida sem sentido. Camus foi uma pessoa que pensou e refletiu muito e contribuiu inclusive muito para a filosofia, até mesmo para a própria teologia a respeito do sentido da vida. E muitas pessoas acreditam que vivem propósito na sua vida. Muitas pessoas acreditam que vivem para um sentido. E eu me pergunto isso, conversando com algumas pessoas, por que a gente acorda cedo? Por que a gente vai para o trabalho? Por que a gente vive da forma como a gente vive? Por que a gente faz o que faz? E por que a gente faz da forma como a gente faz? Uma pergunta. E muitas pessoas têm sua própria subjetividade e respondem a essas perguntas com base nessas mesmas subjetividades. Eu acredito que muitas pessoas vivem propósito, mas poucas pessoas param para pensar a respeito dessas perguntas. Uma vez eu estava num velório, um velório de um grande amigo meu, uma pessoa muito querida para mim. E ali comigo tinham algumas pessoas que eram amigos próximos, que conheciam, né, esse nosso amigo em comum. E a gente estava tendo uma conversa, talvez por um momento, uma conversa sobre legado, né? E aí eu me lembro que eu perguntei, eram três pessoas, e eu perguntei para uma pessoa o que que, o que que ele gostaria de deixar para a vida, o que que ele gostaria de deixar quando ele morresse. E eu lembro que os três responderam que queriam deixar uma vida melhor para sua família, para os seus filhos, queriam deixar bens. E outras pessoas complementaram em cima dessa mesma pergunta, dessa mesma resposta, perdão. Eu confesso que na hora eu não soube muito bem o que responder, eu fiquei um pouco em silêncio, emudecido, mas eu confesso para vocês que eu achei um tremendo egoísmo, para falar a verdade, uma grande idiotice uma resposta como essa, e um tremendo egoísmo, porque a gente vive num mundo de 7 bilhões de bocas, e 7 bilhões de bocas famintas. A gente se relaciona com vizinhos, a gente se relaciona no nosso bairro, a gente se relaciona no trabalho, a gente se relaciona na faculdade, na escola, a gente se relaciona com muitas pessoas, e pensar exclusivamente nos meus e viver para isso é um tremendo ato de egoísmo. Então eu percebo que a maioria de nós, sim, a maioria de nós, a gente não vive, a gente existe. A gente deixa de viver e a gente passa a existir e coexistir juntamente com os nossos desejos e os nossos anseios. Porque nós somos isso, nós somos pessoas que desejam o tempo todo, a gente transcende, a gente trabalha
para pagar as nossas contas, e quando a gente recebe, a gente paga contas que são cada vez maiores e elas são intermináveis. A gente sobrevive nesse mundo e todos os dias é a mesma coisa. Todos os dias a gente vai para o mesmo lugar, todos os dias a gente faz a mesma coisa, todos os dias a gente faz a mesma coisa da mesma maneira. Porque a gente deseja isso. A gente, como eu disse, somos seres de transcendência, então a gente deseja o tempo todo e os nossos desejos são maiores que os nossos olhos, são maiores que as nossas barrigas. E a gente vai assim, a gente vai vivendo para poder pagar os nossos desejos. Se isso é viver para você, ok, fica muito bem em você, mas não, para mim não. Para mim, propósito é algo muito maior. Propósito é algo que eu daria a vida, que eu faria de graça e que não tem nada a ver comigo nem com os meus. Isso é propósito. Isso é propósito. E aí eu penso que existe um dos grandes paradoxos da humanidade, é a nossa finitude. Nós vamos morrer, todos nós vamos morrer um dia. E muitas pessoas não conseguem conviver com essa ideia muito bem, sabe? E eu acredito que, face à morte, nós vamos estar diante do tribunal da nossa consciência, porque nós, como cristãos, nós não acreditamos na ideia platônica da imortalidade da alma, mas nós acreditamos na ressurreição. Então, quando a gente morre, a gente vai para algum lugar, a gente vai para o nada, a gente vai para o vazio, a gente vai para o absoluto, a gente vai para algum lugar. Você querendo ou não, a gente vai para algum lugar. Se você é um cristão, um católico, e você acredita na ideia de céu e inferno, você já tem aí um destino. Tem gente que não acredita. Bem, nós somos ateus para alguma religião, para o Deus de alguma religião. Então, mas que a gente vai para algum lugar, a gente vai. Isso é certo. Mas eu acredito que face ao fim, face à morte, primeiro nós iremos passar pelo tribunal da nossa consciência. E eu acredito que nós vamos fazer 4 perguntas para a gente. 4 perguntas que eu ponderei, que eu refleti, que eu pensei. E a primeira pergunta que a gente vai se fazer é: aonde Deus está na minha vida? E essa pergunta, é claro, ela vai ser respondida com uma breve reflexão de como você viveu a sua vida. Como que nós escolhemos viver a nossa vida. Dedicada a quê? Dedicada a quem? Em prol de quê? Em prol de quem? Sim, aonde está Deus na nossa vida? Essa é uma das perguntas, porque, como eu falei, nós somos seres de transcendência e nós vamos para algum lugar. Nós vamos transcender a essa matéria e vamos para algum lugar. Mas aonde está Deus na minha vida? É uma pergunta interessante, que talvez seja melhor a gente pensar nisso agora do que face à morte, face ao fim. Uma outra pergunta que eu acredito que a gente vai se fazer diante do fim é se nós gostamos do tipo de gente que a gente se tornou. Porque nós não somos seres determinados, nós não somos pessoas determinadas. Nós podemos mudar, nós podemos nos transformar o tempo todo. Eu posso ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, eu posso ser uma pessoa generosa, ter empatia, eu posso acolher as pessoas, eu posso perdoar, escolher perdoar. Mesmo eu sendo diferente, a gente não vive mais a ideia de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, nós não somos seres determinados no universo. A gente pode mudar e basta a gente decidir mudar. E pensar na ideia de que se eu gosto da pessoa que eu me tornei, é refletir, é viver uma vida refletindo no meu comportamento, nas minhas crenças, no tipo de pessoa que eu estou me tornando baseado naquilo que eu acredito, como eu faço o que eu faço. É muito interessante, tem uma história muito legal do ex-presidente Abraham Lincoln para essa nossa conversa.
que certa vez um homem foi fazer uma entrevista na Casa Branca com o presidente, e o presidente avistou o homem sentado e disse para sua secretária: eu não quero falar com aquele homem. E a secretária perguntou para ele: mas senhor presidente, por que o senhor não quer falar com o homem? E o presidente respondeu: eu não gostei da cara dele. E a secretária perguntou: mas senhor presidente, que culpa tem o homem de ter a cara que tem? E Abraham Lincoln respondeu assim: minha filha, depois dos 40 anos, todo homem é responsável por ter a cara que tem. A nossa vida é isso, são escolhas, são escolhas inerentes a mim mesmo. Eu sou o protagonista das minhas escolhas e não coadjuvante das minhas decisões. Ninguém vai decidir por mim, sou eu que decido ser uma pessoa melhor. Eu acredito que uma outra pergunta, a terceira pergunta que a gente vai se fazendo face ao fim, face à morte, aonde estão as pessoas que eu amo e aonde estão as pessoas que me amam? Aonde estão as pessoas que eu amei na vida? Será que elas estão do meu lado ou elas não estão próximas a mim? Porque eu deixei de ser importante. Importante, importare, do latim, da porta para dentro. Quando alguém é importante para você, ela fica da porta para dentro do seu coração. Face à morte, a gente não vai pedir a chave do nosso carro. Onde está a chave do meu carro? Onde está a escritura da minha casa? Onde está a chave da minha casa de campo? Não, eu quero saber onde estão os meus filhos, aonde está a minha esposa, o meu esposo, meu genro, a minha genra, minha nora, aonde estão os meus amigos, porque eu poderia ter acolhido ao invés de ter acusado, eu poderia ter abraçado ao invés de ter afugentado, eu poderia ter, ao invés de ter sido um diabo, eu poderia ter sido Cristo na vida das pessoas. E aonde elas estarão quando chegar ao fim? Será que elas vão estar próximas a nós ou distante de nós? Eu acredito que uma outra pergunta que a gente vai se fazer é: em qual dimensão o mundo se tornou melhor depois que eu passei por ele? É o famoso legado. Em qual dimensão o mundo se tornou melhor depois que me conheceu? As pessoas se tornaram melhor depois que me conheceram? Em qual dimensão eu toquei a vida das pessoas de uma maneira para trazer cura e não culpa e não angústia? Em qual dimensão eu trouxe alegria e não tristeza? Bem, como eu disse, são perguntas que muitos de nós vamos fazer face à morte. Mas eu acredito que enquanto houver vida, há sempre oportunidade de mudança, de escolhas e de transformação, de gente para gente. E eu espero que não seja o seu fim, que você possa viver muito e que nesse tempo que a gente está vivendo muito, a gente possa fazer boas escolhas e a gente se tornar ser humano cada vez melhor. É isso. Um grande abraço. Até mais.